Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Mediação e Conciliação de Conflitos. Eu sou a professora Carolina e vou seguir com vocês ao longo dessa disciplina. Nós entramos hoje no nosso módulo 2, que se chama Aplicação das Formas Consensuais. Nessa primeira unidade, vamos falar da sessão de mediação e o círculo restaurativo. Então, para relembrar um pouquinho o que falamos no módulo 1, nós falamos que existem várias maneiras de resolver conflitos. Tanto é que se utiliza a expressão multiportas. Por quê? Porque são várias portas, várias modalidades para a gente resolver o conflito dentro e fora do Poder Judiciário. Dentre essas possibilidades de resolução de conflito, a gente tem a jurisdição tradicional, tem a arbitragem e tem o foco da nossa disciplina, que são as formas consensuais, com mediação, conciliação e justiça restaurativa. Já falamos quais os conceitos de cada uma dessas formas de resolução de conflito e hoje a gente vai para o como fazer, que é essa sessão de mediação e de círculo restaurativo. Comecemos pela mediação. Aqui nós temos o passo a passo de como fazer a mediação. Então, mediação é uma forma consensual em que o mediador não sugere nada para as partes. Ele facilita o diálogo para que essas partes encontrem uma solução adequada para o seu conflito. E aí, como isso se dá na prática? Bom, a mediação começa com uma declaração de abertura. Então, o mediador vai chamar as partes, né? Todos vão sentar, a gente sugere sempre que se sentem numa mesa em volta de uma mesa redonda. Por que mesa redonda? Porque a mesa quadrada ela tem lados, né? Então um vai ficar de um lado, outro vai ficar do outro, e esses pequenos detalhes podem auxiliar, contribuir para o conflito em si. Então nós temos que pensar, existe algo, mesmo que seja uma coisa singela, simples, que faça com que a gente diminua esse nível de litigiosidade? Se existe qualquer questão nesse sentido, o que nós devemos fazer? Nós devemos minimizar. Então, pessoal, a gente vai sempre tentar trabalhar com uma mesa redonda. Por quê? Porque quando a gente coloca as partes em lados opostos, então a gente pega uma mesa, né, retangular e coloca em lados opostos, a gente favorece esse litígio, favorece esta oposição. E a gente tenta, então, evitar esse tipo de coisa, mesmo que seja com um pequeno detalhe, tá? Então, na medida do possível, a gente sempre vai trabalhar com mesas circulares, né, uma mesa redonda, para que essas partes não se sintam em lados opostos. Uma vez que as pessoas sentem, né, ao redor desta mesa, o mediador, então, vai fazer uma declaração de abertura. Essa declaração de abertura, ela serve para esclarecer as partes do funcionamento da mediação. Então, nessa declaração de abertura, a gente vai ter a apresentação, né, de cada uma das partes, a apresentação do mediador. O mediador vai esclarecer o procedimento, vai confirmar com as partes se elas têm interesse em participar. É bem importante isso. Por quê? Porque quando a gente falou nos princípios da mediação, quando falamos na lógica da fase processual da mediação como obrigatória, muito embora a mediação em si seja voluntária, é sobre isso que nós queremos falar. Como assim? A fase da mediação ela vai ter que começar. É feita a declaração de abertura. No final da declaração de abertura, o mediador vai perguntar: vocês querem participar? E aí é o momento da voluntariedade das partes. Se as partes entenderem não queremos participar, o que acontece? A gente encerra a mediação. Então, a fase processual do início da mediação foi obrigatória, mas as pessoas não são obrigadas a lá permanecer, tá? Então, essa declaração de abertura é o momento que nós temos entre 2, 3 minutos, não muito mais do que isso, para esclarecer o funcionamento da mediação e verificar se as partes aceitam participar. Então, é nesse momento que o mediador vai falar do benefício da mediação. Qual é o principal benefício da mediação? A celeridade do procedimento, porque no final dessa conversa nós já podemos ter um acordo que finalize tudo, e principalmente a autonomia das partes. Então, elas vão decidir o conflito delas. Tudo isso é importante ficar claro nessa declaração de abertura, para ver se as partes querem de fato participar. Depois dessa declaração de abertura e com a confirmação da participação das partes, nós vamos passar a fala para quem é o dono do conflito, ou seja, os próprios mediandos. Então, aqui nós temos uma diferença muito grande de uma
audiência tradicional, com a figura de um juiz, onde depois a gente vai colher prova, para a sessão de mediação, para essa audiência de mediação. Por quê? Porque aqui fica claro que quem deve falar é a parte e não o advogado. Numa audiência tradicional, quem é que fala? Quem é que faz pergunta? O advogado. A parte está ali do lado, no máximo, para falar alguma coisinha para o advogado, para auxiliar ele em alguma coisa, caso ele venha a esquecer, né? Enfim, a figura da parte numa audiência tradicional é diminuta, é uma coisa muito simplória. Já a figura da parte numa mediação, ela é central. A fala é delas. Quem vai estar ali para acompanhar? O advogado. Então, a gente tem uma inversão de papéis. Se na audiência tradicional, quem fala, quem sinaliza, enfim, quem está ali ponderando tudo é o advogado, com a parte sendo coadjuvante, aqui na mediação a gente inverte. Quem é o ator principal é a parte, a dona do conflito. O advogado está ali para dar o suporte caso a pessoa tenha alguma dúvida. As partes falam, cada uma delas fala. Depois disso, o mediador vai fazer o que nós denominamos de técnica do resumo. Essa técnica do resumo é a primeira das técnicas da mediação. Ela serve para quê? Para unir as histórias. Porque quando a gente tem um conflito, cada uma das partes vai contar um pouquinho a sua versão. E normalmente são versões antagônicas. Porque se as pessoas estivessem concordando com tudo e estivessem enxergando as coisas pelo mesmo ponto de vista, elas não estariam em conflito, não é mesmo? Elas já teriam se resolvido completamente. Aqui, se elas estão em conflito, é porque elas têm visões antagônicas e posicionamentos diversos e não conseguem resolver sozinhos, por isso que elas estão numa audiência de mediação. Então, a gente tenta minimizar, mais uma vez, aquela lógica da conflituosidade. Nós vamos tentar unir as histórias. Então, por isso que a gente fala que é uma técnica do resumo, a gente vai falar que é uma espécie de sinopse de filme. Qualquer, né, as leituras obrigatórias que vocês forem ver sobre mediação vão falar justamente nessa expressão, sinopse de filme. Você vai unir as histórias de maneira resumida, por isso técnica do resumo. Mas eu tenho que fazer uma observação muito grande. Aqui não é simplesmente fazer um resumo do que as partes falaram, é a técnica do resumo. Então não é o de falar assim, olha, o A falou XYZ, já o B falou tais coisas. Porque nesse momento que eu faço isso, a Maria falou isso, o João falou aquilo, né? Ou o A, ou o B, enfim, essas pessoas, nós aumentamos a litigiosidade, nós estamos mostrando que as pessoas têm pontos de vista diferentes. E nós queremos isso? Não, nós queremos minimizar. Então, nos pequenos detalhes, o que nós pudermos fazer para minimizar essa lógica da conflituosidade, nós o faremos, tá? Então, aqui nós vamos auxiliar com que as partes façam o quê? Vejam que a história delas é da mesma maneira. Então, suponhamos, vai lá a Maria e diz, olha, eu estou me divorciando dele, eu quero ficar com a guarda dos filhos, quero receber pensão, por mim ele nem vê essas crianças, porque ele tem inúmeros problemas, aí fala todos os problemas dele, coloca tudo para fora, enfim. A Maria falou. A gente passou a palavra para o Pedro. E aí o Pedro vai falar o quê? Olha, eu quero a guarda dos filhos para mim, porque na verdade a Maria que é uma péssima mãe, tudo que ela falou é mentira. E aí ele conta toda a história dele sobre, né, coloca tudo para fora, enfim. Como é que o mediador vai fazer essa técnica do resumo? Ele vai olhar e vai dizer, deixa eu ver se eu estou entendendo a história de vocês. Então quer dizer que vocês foram casados, têm 2 filhos, essas crianças agora vocês querem ver o melhor para elas, para ver onde é que fica mais adequado ela morar, como é que o outro vai participar da vida da criança. Então, vocês vieram aqui para a gente pensar no melhor para elas, tanto em termos financeiros quanto em termos emocionais. É isso mesmo? Acabou a técnica do resumo. Então, eu resumi demonstrando as coisas que tinham em comum daquelas partes. E por que isso é importante? Porque se eles confirmarem que é isso mesmo, eu já sei o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar o quê? A questão dos alimentos, da moradia, de visitas. É nisso que eu vou trabalhar. Eu não vou ficar me apegando com aquelas coisas que eles falaram. De repente, a Maria falou que o João era uma péssima pessoa por inúmeros problemas. Ele falou que ela tinha vários problemas. Eu não vou ficar discutindo isso. Eu vou ficar discutindo aquilo que é o prioritário para a mediação. Mas eles falaram sobre isso. Talvez seria importante para eles colocarem para fora, mas não é isso que nós vamos trabalhar. Até porque a mediação dentro do Poder Judiciário, ela não é uma sessão de terapia, isso é muito importante, né? Nós não queremos trabalhar por exemplo, como psicólogos. Não, nós estamos trabalhando como mediadores. Eventualmente, até um mediador, ele pode ser que ele tenha formação em psicologia, mas naquele momento ele é um mediador. Assim como um advogado, se está atuando como mediador, ele não vai trabalhar sob a lógica do Estatuto da OAB, ele vai trabalhar
como mediador, né? Enfim, em qualquer profissão, a pessoa que está trabalhando como mediador, ela vai estar tratando a partir das técnicas de mediação, tá? Então, é importante isso. E aí a gente identifica as questões, os interesses e os sentimentos. E a partir dessa identificação, a gente vai aplicar as técnicas de mediação mais adequadas para o conflito. Para quê? Para ajudar as partes a encontrarem soluções, tá? Então, a gente vai esclarecer as controvérsias, a gente vai resolver questões. Tudo isso através das técnicas de mediações, que são os slides subsequentes, a gente vai ver como é que são essas técnicas. E depois a gente vai fazer o registro das soluções encontradas, esperando aí que consigam, né, chegar em um bom termo. A organização da sala. Então, aqui, né, imaginem aí esse redondo, né, como se fosse uma mesa, e aí como é que as partes sentam, tá? Então, a gente colocou ali em amarelo o que seria o mediador 1, mediador 2, as partes, né, os mediandos. Na verdade, o nome técnico é até mediando, seria mais adequado, mas para não gerar confusão, eu coloquei ali parte 1 e parte 2, né, que são as partes antagônicas, e os advogados. Vejam bem que entre as partes que estão ali marcadas como azul no nosso slide, a ideia é que ninguém sente no meio delas. Então, os advogados de cada uma das partes, obviamente, sentam perto da parte, até porque se o seu cliente tiver alguma dúvida, eles estão ali para esclarecer, mas a ideia é que ninguém sente entre as partes. Por que isso? Para facilitar com que as pessoas se enxerguem, né? Então não tem ninguém no meio, elas conseguem se olhar, mas também a gente deixa um espacinho ali também, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis. Mas a ideia é que elas possam dialogar de uma maneira tranquila, sem ter nenhum empecilho visual. Essa que é a ideia, tá? Então a gente organiza as pessoas, né? Se por acaso a gente tiver uma mesa retangular, não é o ideal, mas se só tiver isso, né, enfim, não tiver como fazer numa mesa redonda, nós temos ali, ó, a organização da sala em mesa retangular. Qual é que é a importância? Nós vamos colocar as partes no mesmo lado da mesa, né? Então a gente vai colocar elas lado a lado, a gente não pode colocar elas em lados opostos. Por isso que nesse exemplo, o mediador vai ficar, os mediadores, né, vão ficar de um lado, as partes do outro também junto ali com seus advogados. Lembrando que não vai ter ninguém entre as partes e os advogados têm que sentar perto dos seus clientes sempre, tá? E aí a gente vai, então, para as técnicas propriamente ditas. Então, voltando lá, o mediador fez a declaração de abertura, confirmou o interesse das partes em participar, né, explicou como é que é a mediação, explicou como é que serve, como é que vai se dar, que o objetivo é um diálogo franco com a solução do conflito, e aí passa a palavra para cada uma das partes. Narrativa das partes, né? Então o A vai dizer aconteceu A, o B vai dizer aconteceu B. O que o mediador vai falar? Deixa eu ver se eu entendi. E aí ele vai falar sobre C, que nada mais é do que a junção da história A com a junção da história B. E no final, o mediador sempre vai perguntar: entendi corretamente? É isso mesmo? Por que é importante o mediador fazer esse tipo de questionamento? Para justamente a gente ter a garantia das partes que é aquilo mesmo, e principalmente a gente dá abertura para que as partes possam olhar e dizer: não, não é isso, você não entendeu adequadamente, tá? Então a gente tem que dar essa possibilidade, a gente tem que dar essa abertura para que as partes possam corrigir. Afinal de contas, é com base nesse resumo, nessa técnica do resumo, que é a junção da história A com a junção da história B, que nós vamos trabalhar. A partir dali nós temos os pontos, e a partir desses pontos nós vamos ver o que nós vamos fazer. Então, todas as demais técnicas vão ser baseadas nas necessidades que nós temos que tratar a partir desse resumo. Por isso que a gente tem que confirmar, porque muitas vezes pode ser que o mediador também deixe passar algo na hora de fazer o resumo, né? Então, ninguém melhor do que as partes para eventualmente corrigir, mas para isso elas têm que estar se sentindo à vontade para fazer essa correção, tá certo? Além disso, né? Fiz a técnica do resumo. Aí eu vou para a parte um pouco mais complexa da mediação, porque vejam bem, gente, até aqui as mediações são iguais. Faz a declaração de abertura, né, que esclarece o que vai acontecer na mediação, confirma com as partes, passa a palavra para um, passa a palavra para o outro, depois faz a técnica do resumo. A partir desse momento é que a mediação se difere, cada uma é uma. Por quê? Que técnicas que eu vou aplicar? Resposta: depende. Depende do quê? Que tipo de conflito que eu estou tendo? Porque às vezes você vai dizer assim, mas é um conflito familiar. Sim, mas cada conflito familiar é único. Cada um vai ter algo que vai ser trabalhado nele, né? Então nós vamos ter inúmeras possibilidades de técnicas de mediação e o mediador vai escolher qual vai aplicar. Vai ter mediação que a gente aplica às vezes umas 10, 15 técnicas. Vai ter outra mediação que você aplica uma ou duas técnicas e é mais do que o suficiente. Tá? Então, não tem uma resposta certa. Qual técnica nós vamos aplicar? Não sei. O que é importante? O mediador conhecer essas técnicas, saber como aplicar, para
que serve cada uma delas e analisar naquele caso concreto que está se apresentando o que é melhor. Tá? E por isso que essa começa a ser a parte um pouco mais complexa aí da mediação, tá? Então, uma das técnicas possíveis de mediação de ser aplicadas, e essa a gente costuma aplicar com muita regularidade, é a técnica da escuta. Mas que tipo de escuta? Uma escuta ativa, uma escuta de qualidade. A gente fala que ultrapasse o mero ato de ouvir, tá? Por quê? Tem até um livro chamado, né, o corpo fala, né? A ideia é que existe tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal. Então, tem algumas coisas meio básicas, né, que nós temos que nos observar. Por exemplo, a pessoa está, né, super ansiosa, começa a se mexer sem parar, né, de repente está se movimentando, movimenta para cá e se mexe para cá, né, nossa, parece que a cadeira, né, tem alguma coisa. O que isso indica? Que ela não está muito tranquila, né, que tem alguma coisa que está incomodando, que ela está com um nível de ansiedade grande. Quer dizer, será que nós estamos trabalhando os pontos adequados? Talvez a gente não esteja trabalhando os pontos adequados. E a gente precisa, então, que ela externalize aquilo que, de repente, ela não teve coragem de falar. Então, esse é um indicativo de uma comunicação não verbal, eventualmente para a gente aplicar até uma outra técnica que vai vir na sequência, que é a técnica da sessão privada, porque às vezes a pessoa precisa conversar individualmente com o mediador para, de repente, conseguir falar algo que não teve coragem de falar naquela fala inicial, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a pessoa senta e fica com uma cara, né, muito braba, ou fica sorrindo demais, tudo isso nos dá algum indicativo. E aí vai dando indicativo de como a gente vai ter que trabalhar. Então, nós temos que ter esse olhar apurado. Não precisa, sim, ser um expert, né, na técnica de comunicação não verbal, mas tem algumas questões que nós temos que ter essa atenção, então, esse olhar de cuidado, né, para ver realmente se a pessoa está participando, quer participar daquele diálogo. Então, essa escuta ativa, levando em conta tanto aquilo que é falado quanto que aquilo não é falado. Né? Muitas vezes o não falado fala mais alto. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente fala até em silêncio eloquente, né? O que seria o silêncio eloquente? É aquilo que não está na Constituição, mas o fato de não estar diz muito, né? Fala mais do que muitas vezes o que está escrito, né? Então a gente fala um silêncio eloquente. A comunicação não verbal tem um pouco a ver com isso também, tá? Uma outra técnica de mediação que a gente costuma utilizar com bastante frequência é a técnica da validação. Nela, o mediador vai atribuir qualidades e intenções positivas a comportamentos que normalmente são vistos como negativos, inadequados, tá? Então, por exemplo, a pessoa age com agressão, com ironia, com desconfiança. O que o mediador ele pode fazer? Ele pode pegar a parte positiva daquela fala. Então, muitas vezes a pessoa brinca com algo ou faz uma piada jocosa, mas que no fundo tem um conceito, tem um conteúdo, tá? Uma outra questão, por exemplo, um exemplo que poderíamos dar é uma mãe e um filho, né? Então a filha chega às 2 da manhã em casa. A mãe, né, chega aí, tinha pedido para ela chegar à meia-noite. Aí, quando a filha chega às 2 da manhã em casa, ela diz: Você é uma irresponsável, você não sabe o que o mundo te espera, onde já se viu, estou furiosa contigo, agora você está de castigo, não vou te auxiliar financeiramente, enfim, e fala horrores para esta filha. O que nós temos por trás disso quando a mãe vai contar essa história? Muito provavelmente nós temos uma preocupação muito grande. Então, o que nós vamos validar? Nós vamos validar o que há de positivo. Então, veja bem, a maneira como a mãe se expressou, muito provavelmente foi uma comunicação extremamente violenta. Fez com que essa jovem se sentisse super mal. Teríamos várias coisas para falar sobre a maneira da fala, mas o fato é, esse nervosismo por trás estava guardando um comportamento positivo. Que tipo de comportamento? Daquela pessoa, então, que estava preocupada com o bem-estar. Então, nós vamos validar isso. Então, nós vamos poder... então, a senhora está querendo dizer... Né, é o mediadora falando. Então, a senhora está querendo dizer que a senhora se preocupa muito com o fato da sua filha ficar depois da meia-noite fora de casa? Pronto, eu ajudei a validar algo que é positivo dentro daquele contexto que foi expresso de maneira negativa. Tá? Então, é importante essa técnica da validação para extrair o que nós temos de melhor e muitas vezes um conteúdo positivo dentro, muitas vezes, de uma agressão ou de uma ironia, tá? E aí a gente vai dizer que o mediador, ele acolhe, ele legitima, tá? O que essa parte, esse mediando, apresentou.
né? Então, um comportamento negativo e nós vamos extrair uma faceta positiva. Então, a gente utiliza bastante isso. Uma outra técnica de mediação a ser utilizada para ajudar o diálogo entre as partes é a gente utilizar a mensagem eu. Mensagem eu nada mais é do que a gente cuidar para falar tudo em primeira pessoa. Porque quando eu falo em primeira pessoa, eu trago a responsabilidade para mim. Então, eu vou dizer, olha, eu estou entendendo que o senhor está falando isso. É isso mesmo? Quando eu falo uma coisa dessas, eu estou dizendo, eu, mediadora, eu estou compreendendo. Veja bem, se a pessoa não quis dizer aquilo e eu compreendi errado, ela vai conseguir me corrigir. E eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu não estou dizendo, você é isso, você é aquilo. Não, eu estou falando, eu me sinto assim, eu compreendi desta maneira, eu entendi assado, né? Então, quando eu trago a responsabilidade para mim, eu consigo também ajudar com que as partes exprimam dessa maneira. Então, eu posso dizer para a pessoa, perguntar, mas como você se sente diante disso que foi falado? E aí deixa a pessoa se expressar da melhor maneira possível. Porque, veja bem, quando ela vai falar, eu me sinto assim, não quer dizer que o outro fez. Então, por exemplo, uma pessoa diz alguma coisa para você e aquilo, né, gera uma série de sentimentos e frustrações em você. Em vez de você olhar para ela e dizer, olha, você me atacou, porque no momento que você fala, você me atacou, você está dizendo que ela teve uma atitude negativa. É bem diferente com que se você fale, olha, a sua fala gerou em mim tal coisa. Eu me senti mal. Eu me senti invadida na minha privacidade. Eu não estou dizendo que você invadiu, eu estou dizendo que eu me senti assim. Então, essa mensagem eu, o mediador, ele vai atuar sempre que ele for falar e ele vai ajudar, até para seguir de exemplo, e ele vai ajudar com que as partes também se exprimam dessa maneira, porque no momento que elas se expressarem dessa maneira, isso facilita muito a diminuir a litigiosidade. O que o outro fez ou não, não interessa. Interessa como eu me senti e a partir disso, como é que nós vamos fazer para resolver para que eu possa me sentir melhor, né? E assim a gente vai ajudar com que as duas partes encontrem soluções. A sessão privada é uma técnica que nós utilizamos principalmente quando a gente vê com que uma das partes não falou tudo o que gostaria de falar, muitas vezes pode estar se sentindo meio encabulada, ou então porque nós estamos vendo um nível de litígio muito grande, em que as pessoas não conseguem falar mais do que 3 palavras e, sem atacar o outro, tá? E essa técnica da sessão privada nada mais são do que conversas individuais. Então, as sessões privadas são conversas individuais do mediador com uma das partes. Obviamente que se essa parte estiver acompanhada do advogado, o advogado permanece na sala, né? É sessão privada com a parte acompanhada do seu advogado. E vai servir para quê? Para que a parte possa, de uma maneira mais tranquila, falar detalhes que não falou, ou até ter um momento para se acalmar. E a outra parte, onde é que está? Está do lado de fora da sala. Agora, a gente faz isso com uma das partes, depois a gente vai fazer com a outra. Toda vez que a gente faz uma técnica de mediação com uma das partes, a gente tem que fazer a técnica de mediação com a outra também. Então, eu tenho o João e a Maria. Vou fazer primeiro a técnica privada com o João. Então, vai ficar o João, se ele está acompanhado do advogado, o advogado dele, a Maria, acompanhada do seu advogado, vai esperar do lado de fora da sala. Eu vou conversar com o João de uma maneira livre, tranquila, lembrando que a confidencialidade da sessão de mediação abarca a sessão privada, então aquilo que o João me falar na sessão privada, eu não posso falar para a Maria, salvo se o João me autorizar, mas senão não vai falar, por quê? Porque afinal de contas segue a lógica do princípio da confidencialidade da mediação, tá? Então, eu vou falar com o João, individualmente, depois o João vai sair da sala, eu vou chamar a Maria e eu vou conversar com a Maria individualmente. Claro, Maria acompanhada do seu advogado. Quando a gente fala individualmente é porque não envolve a outra parte, tá? Mas se tiver um advogado presente na sala, ele vai fazer o devido acompanhamento, tá? Então a ideia é auxiliar no diálogo, entendimento, se mantém a confidencialidade e é o que a gente denomina fala livre, né? Para ter esse momento e muitas vezes aí pode surgir algumas soluções, porque você pode perguntar na técnica da sessão privada, o que você gostaria que o outro fizesse? Que muitas vezes, na frente do outro, ele não vai falar o que ele gostaria. Por quê? Porque vai gerar aí um certo clima de constrangimento. Ou até melhor, a gente pode utilizar uma outra, dentro da sessão privada, uma outra técnica que é muito importante, que é a técnica da inversão de papéis. O que é essa técnica da inversão de papéis? É uma técnica em que eu conto uma história alternativa. Então, eu pego a história que a Maria falou, que ela passou,
e eu vou olhar para o João e vou dizer assim: João, e se você estivesse no lugar da Maria? E aí eu conto uma história alternativa. Então, por exemplo, a Maria se sentiu desrespeitada. A Maria viu o marido sair de casa e ficou sem dinheiro para comprar alimentos. A Maria está vendo que o marido não está passando para pegar as crianças nos dias combinados. Agora, como é que eu vou fazer a técnica da inversão de papéis? Eu vou falar para o João como se ele tivesse nessa circunstância. Então, eu vou falar, João, imagine que, e aí eu conto, imagine que você está sozinho com seus filhos em casa, né? A outra parte não está ajudando financeiramente, você está vendo que as crianças estão ficando necessitadas. Você combina com a outra parte para passar e pegar as crianças, que as crianças estão pedindo para ver a mãe, e ela simplesmente não passa. Como é que você se sentiria nessas circunstâncias vendo tudo isso acontecer? Em inversão de papéis, isso por quê, gente? Porque talvez a história, o pai que não esteja passando, é ele que não está passando para pegar as crianças, mas eu conto como se ele tivesse responsável pelas crianças e a outra parte não estivesse passando para pegar. Como é que ele se sentiria vendo os filhos pedirem para a mãe passar e a mãe não passando para pegar as crianças, para fazer, né, o momento ali lúdico, enfim, o momento das visitas? Então, eu conto a história invertida. Claro que eu explico para ele que eu vou contar a história de maneira invertida. E isso pode ajudar na lógica da empatia. Por quê? Porque ao contar a história alternativa, se eu consigo que ele se coloque no lugar, aí eu posso perguntar depois: e o que você acha que deve ser feito nesse contexto? E aí a resposta disso, pessoal, é o que você acha que deve ser feito, mas de verdade é o que ele deve fazer, né? Porque eu tô contando a história invertida. E essa resposta dificilmente a pessoa vai dar na frente do outro, porque senão o outro vai dizer: "Ah, então eu quero que você faça isso". E é um primeiro momento apenas, né. Então é um momento propício à inversão de papéis para se fazer na técnica da sessão privada, porque daí a outra parte não está ouvindo e a pessoa pode se expressar de uma maneira livre, tá. Então por isso que a gente vai falar que a inversão de papéis vai ajudar na empatia, é uma história alternativa, claro, porque ela é inversa, e a gente começa sempre, vamos buscar a questão por outro ponto, e no final, como é que você se sentiria nessa condição, né? E a partir daí, a gente ajuda a uma reflexão que muitas vezes a gente encontra, né? Como é que nós vamos fazer a resposta final? Como é que nós vamos para o acordo, né? Porque se ele se dá conta, né? Se essa pessoa se dá conta, nossa, é tal coisa que eu gostaria que fizesse, a gente sabe que a história está invertida, está sendo contada. Então, no fundo, ele está falando o que ele acha que é mais correto ele mesmo fazer. E esse é o momento, é uma técnica que ajuda muito, porque esse é o momento que assim, poxa, mas é o contrário, né? Será que você pode fazer isso? Ou se você não pode fazer dessa maneira, o que é o mais próximo que você pode fazer? E aí que a gente diz, a gente ajuda a pessoa que ela pondere. Essa resposta vem de dentro dela, não sou eu mediadora que vou dar, mas eu vou ajudar ele a ele encontrar essa resposta, tá? Uma técnica importante no final, para que a gente possa fazer, é a técnica do teste de realidade. Essa técnica do teste de realidade, ela ajuda as pessoas a perceberem se aquilo que elas estão combinando é plenamente possível, tá? Então, teste de realidade, né, no final. Um exemplo, né? Então, o pai mora num determinado bairro, a mãe num outro. E aí, depois de toda a mediação, se verifica que a criança está sentindo muita falta do pai. Aí o pai tem a brilhante ideia de dizer: olha, então fazer o seguinte, para que eu tenha mais contato com meu filho, eu vou todo dia de manhã pegar ele na casa da mãe e levar ele até o colégio. Porque daí, nesse caminho, a gente vai conversando e eu tenho esse contato com ele diariamente. E aí vou conseguir ficar mais próximo dele. Poxa, vamos combinar que um acordo desses aparentemente é maravilhoso, né? Mas a gente tem que ver um teste de realidade. Vai ser execuível? Porque não adianta a gente ter um acordo bonito no papel que não seja possível ser executado na prática. E aí eu posso perguntar enquanto mediadora, então como é que você vai funcionar? Você vai conseguir buscar? Que horas você vai ter que sair de casa para pegar a criança a tempo de levar ela para o colégio? E aí já pensou se o pai fala, pois é, então eu vou ter que sair 2 horas mais cedo de casa, porque eu vou ter que, da onde eu moro, pegar um ônibus até o centro, do centro eu vou ter que pegar outro ônibus para chegar na casa da mãe dele. Aí eu pego ele, caminho 10 minutos, deixo no colégio, depois tenho que voltar tudo para trabalhar. Ora, gente, uma coisa assim, passa num teste de realidade? Será que é viável? Será que essa pessoa que está com a melhor das boas intenções para ter o contato com o filho, e aparentemente é uma coisa ótima ele poder ver o filho todo dia, né, e conversar todo dia e participar dessa maneira, mas será que é possível? Será que isso, ao longo do tempo, vai permanecer? A pessoa, de repente, ter que andar 2 horas de ônibus para levar uma criança no colégio, que é 10 minutos da casa da mãe, e depois ter que voltar mais 2 horas para ir trabalhar?
Será que é possível? Provavelmente não, isso não vai passar no teste de realidade. Então, é uma ótima ideia que, de repente, a pessoa teve no afã do momento porque viu da necessidade de ficar com o filho, mas não passou no teste de realidade. Então, o que nós vamos ter que ajudar? Outras alternativas. Quem sabe ele mudar de casa, né? Então, não vai conseguir pegar a criança, levar a criança para o colégio enquanto estiver morando tão longe, mas ele pode se organizar para daqui a X meses mudar para uma casa mais próxima, que isso facilite. Então, aí nós estamos chegando mais próximo de algo que realmente pode ser executado, né? Porque às vezes a pessoa vê a necessidade do outro e se a empatia, se ela realmente conseguiu se colocar no lugar do outro com empatia, né? Às vezes ela até numa fã de resolver, diz, não, pode deixar que isso eu faço, pode deixar que aquilo que eu faço. Mas não tem como fazer, é simplesmente impossível, tá? Então essa técnica é utilizada no final do fechamento do acordo para ver se aquilo consegue ser colocado em prática. E se a resposta for negativa, a gente tem que refazer o acordo, porque é melhor um acordo mais simples e que possa ser executado do que um acordo lindo e maravilhoso, perfeito, no papel, que nunca é colocado em prática, tá? Então essas são técnicas de mediação que a gente faz no dia a dia, lembrando que mediação e conciliação a gente trabalha muito na parte de família, na parte civil, tá? Agora, uma outra questão que nós temos em formas consensuais é a justiça restaurativa, que já falamos na aula do módulo anterior, que daí a gente vai para a área criminal. E dentro da justiça restaurativa, a gente tem as práticas restaurativas. São 3 grandes práticas restaurativas, tá? São as conferências de grupos familiares, encontro vítima e ofensor e círculo de construção de paz, também denominados círculos restaurativos. Eu sei que vai ficar um pouquinho repetitivo o que eu vou falar, mas eu vou falar de novo. Não vamos confundir justiça restaurativa com mediação e conciliação. Mediação e conciliação é civil, justiça restaurativa é na seara criminal. Mediação e conciliação, o acordo finaliza o processo. Justiça restaurativa, o acordo é para restaurar, é para minimizar os efeitos nefastos do crime, mas não vai encerrar um processo, porque é algo complementar, tá? Pequenas exceções quando a gente fala em crimes de menor potencial ofensivo ou até mesmo em crimes que envolvam menores, que nem é crime que a gente dá o nome, né? Porque menor de idade não comete crime, menor de idade comete ato infracional, né? Então é um ato análogo ao crime, né? Um ato infracional. Aí nós temos algumas aberturas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos dá, assim como crime de menor potencial ofensivo, juizado especial. Mas se eu estou falando em um grande crime, nós estamos falando que a justiça restaurativa é algo complementar. O acordo ele serve para minimizar os efeitos nefastos do crime, mas ele não vai eliminar a justiça tradicional, tá? Nós temos aí alguns círculos de construção de paz. Por que eu vou falar mais no círculo de construção de paz? Se eu voltar aqui no slide, vocês vão ver prática restaurativa, conferência de grupos familiares, encontro vítima-ofensor e círculo de construção de paz, também denominados círculo restaurativo. São 3 grandes práticas. No Brasil, a que a gente mais utiliza é essa última, círculo de construção de paz. Tá? As demais são utilizadas, mas de maneira mais pontual. Em outros países são mais utilizadas. No Brasil, é mais o círculo de construção de paz, então eu vou me ater a essa principal técnica, tá? Os círculos de construção de paz, eles também podem ser utilizados fora da seara criminal. Então, olha aí, justiça restaurativa, seara criminal, círculo de construção de paz, ele serve, como o nome está dizendo, para construir a paz, né? Ele serve como uma prática restaurativa, mas se você quiser usar fora da justiça restaurativa, pode. É uma técnica que você pode utilizar fora, mas ela foi criada para a justiça restaurativa. Então, os círculos de construção de paz. Então, nós temos os círculos menos complexos e os círculos mais complexos, tá? Então, os círculos menos complexos é quando nós utilizamos a metodologia circular fora da justiça restaurativa. Então, são círculos, por exemplo, de celebração, de construção de senso comunitário, de fortalecimento de equipes e vínculos familiares. Então, eu utilizo a metodologia fora da justiça restaurativa. Já os círculos mais complexos são os círculos para superar traumas, são os círculos de reintegração e os círculos conflitivos. E aí que a gente tem essa pontuação bem grande com a justiça restaurativa, né? Porque, por exemplo, círculos de reintegração, muitas vezes nós utilizamos até para atuação dentro de penitenciárias, dentro das cadeias, para ajudar as pessoas a elas saírem melhor do ambiente e para que elas possam compreender que ambiente é esse que espera do lado de fora, né? E os círculos conflitivos, que são os círculos que nós temos aí
com as partes, né? Nós temos a vítima daquele crime e nós temos o ofensor, aquele que cometeu o ato, né, criminoso. Então são círculos bem complexos, né? Por isso que a gente fala mais complexos, né? Então menos complexos e mais complexos é a nomenclatura que a gente utiliza. E esse círculo de construção de paz, ele também tem uma metodologia. Como o nome subentende-se, né? Quando nós estamos falando em círculo restaurativo, significa que as pessoas vão sentar em círculo, tá? Só que nesse caso eles não sentam em volta de uma mesa, eles sentam só num círculo. E por que isso, né? Por que sentar em círculo? Para facilitar o diálogo, mas também para facilitar com que todo mundo se enxergue. Porque quando a gente senta em círculo, a gente consegue enxergar todo mundo. Diferente como se a gente sentasse, que a gente fala em modalidade auditório, que é uma cadeira atrás da outra. Eu não consigo enxergar todo mundo, né? Na modelo circular, a gente consegue se enxergar. E aí, quando a gente faz esse círculo, a gente vai dar as boas-vindas, né, para essas pessoas que estão sentadas, obviamente, e a gente vai explicar peça de centro e objeto da palavra. E aí já começa a metodologia circular. O que acontece? Quando nós estamos falando em coisas complexas, e aí imaginem vocês participarem de um círculo em que você foi vítima, e nós temos ali a pessoa que cometeu o crime, provavelmente você vai estar nervoso. Você não vai estar no ambiente mais agradável do mundo, né? Então, o que a gente vai criar? A gente vai criar uma peça de centro. A gente vai colocar no centro do círculo, a gente demarca o centro desse círculo, né, com um tapete e coloca em cima desse tapete coisas que possam ter relação e que possam ajudar aquelas pessoas. Por quê? Porque num momento de nervosismo, a pessoa tem um local para repousar o olhar, né? Então, se eu tô nervoso, eu não vou ficar querendo olhar para a pessoa. Às vezes aí eu vou ficar o quê? Olhando para minha mão, para meu pé? Enfim, se eu tenho uma peça de centro que me possa trazer tranquilidade, eu tenho aquele momento para repousar o olhar. Então é um pequeno detalhe que vai fazer muita diferença depois, né? E a gente explica o objeto da palavra. O facilitador, ele vai escolher um objeto da palavra que tenha correlação com aquele caso que vai ser tratado. E qual é a ideia do objeto da palavra? A pessoa que está com esse objeto da palavra é a que pode falar. É a pessoa que tem que receber toda a atenção dos demais integrantes do círculo. E o círculo, ele é muito democrático porque esse objeto da palavra vai passar de mão em mão. Então, eu falo e eu passo para a pessoa que está à minha direita. Depois essa pessoa vai falar, ela vai passar para a pessoa que está à direita dela. E depois para outra, até que esse objeto, ele circula para todo mundo. Então, todo mundo tem o seu momento de fala. Isso é importante porque muitas vezes, principalmente quando nós estamos falando em conflitos tão complexos como são coisas criminais, a gente vai ter a tendência, de repente, dizer, não é isso, você está mentindo, não é bem assim. Então, nesse momento, a gente consegue, né, com que todo mundo se escute. E a ideia é, fique tranquila que o objeto da palavra vai chegar na sua mão de novo, e aí, se você quiser falar alguma coisa, você fala quando o objeto da palavra chegar na sua mão. Nesse momento, nós vamos prestar atenção em quem está com o objeto da palavra na mão. Agora, uma coisa importante, gente. Esse círculo que vai acontecer, eu não posso simplesmente jogar as pessoas nesse círculo. Eu tenho que fazer um treinamento antes, eu tenho que conversar com as pessoas antes, e isso a gente chama de pré-círculo. A gente tem que verificar se o ofensor, ele de fato quer participar desse pré-círculo, e se ele assume a responsabilidade pelos seus erros. Porque não adianta eu ir para um círculo e a pessoa dizer, não, mas não fui eu que cometi o crime. Então, como é que a gente vai conversar sobre as consequências desse crime se ele nem admite que realizou, né? Então, a primeira coisa é a pessoa admitir que ele, de fato, fez aquele tal feito e ele quer reparar. E nós temos que conversar também com a vítima, né? E a gente começa primeiro para o ofensor e só depois a gente conversa com a vítima nesses pré-círculos, que são momentos anteriores ao círculo propriamente dito, para explicar como vai funcionar e também para verificar se essa vítima está bem. Porque nós temos que ter um cuidado muito grande que o círculo ele não pode ser um momento de revitimização, tá? Então tem que ser um momento em que a pessoa se sinta bem. Então essa vítima ela tem que estar bem para participar de um círculo, tá? Então, vou lá para o círculo, né? Vou explicar o objeto da palavra e depois a gente vai fazer a cerimônia de abertura. Cerimônia de abertura pode ser a leitura de um texto, pode ser escutar uma música, né? Pode ser uma dinâmica. A ideia é assim, ó, agora nós começamos, nós marcamos o início. Né? Pode se pedir para respirar profundamente, é só um momento para começar. E aí a gente vai fazer uma rodada de check-in para ver como todo mundo está se sentindo. E o mediador vai fazer perguntas para ver como é que as pessoas estão se sentindo. Depois a gente faz a rodada da construção de valores. O que significa isso? Nós vamos ver as coisas que as pessoas valorizam.
A gente normalmente pede para escrever, aí a pessoa apresenta e coloca no centro do círculo o seu valor. Por que isso é importante? Porque muitas vezes os valores das pessoas que estão sentadas no círculo são muito parecidos. Isso ajuda a nos conectar enquanto seres humanos. Mesmo que um seja uma vítima e o outro seja ofensor de um crime, mas muitas vezes elas valorizam coisas parecidas. E aí a gente começa a nos unirmos, enquanto seres humanos, encontrar as nossas afinidades. Muito embora possa parecer um pouco difícil isso, né? Afinidade pensando a outra parte cometer um crime, mas assim, é um ser humano e a gente começa a gerar esse senso de olhar para o outro sem esse estereótipo, tá? A gente vai criar as diretrizes. Então, quando eu falo em criar diretrizes, eu, enquanto facilitadora, vou sugerir diretrizes que são o passo a passo de trabalho, para todo mundo falar com respeito, né? Não utilizar, por exemplo, o celular, para todo mundo prestar atenção no objeto da palavra, com quem está falando, e eu vou passar esse objeto da palavra para ver se todo mundo concorda, tá? Então, passa e dá tudo circular. Então, cada uma dessas fases é uma vez que circula o objeto da palavra. Depois, nós vamos para uma fase de contação de histórias. Então, o facilitador, ele vai fazer uma pergunta para que ajudar com que as partes contem um pouco da sua história, para que a gente consiga enxergar além da vítima, além do ofensor, mas enxergue um pouco do ser humano que está ali por trás. E depois dessa rodada, em que a gente gerou um pouco mais de empatia entre as partes, esse olhar, né, para o ser humano, aí sim, aí chega o momento mais complexo, que é o momento que nós vamos falar sobre o fato, nós vamos falar sobre o que aconteceu, nós vamos ver quais são as necessidades das pessoas que sofreram com aquele fato, e nós vamos gerar planos. Cada uma dessas fases, por isso até que está marcado aí no nosso slide, é feita a partir de perguntas que o facilitador já organizou previamente. Ele faz a pergunta e passa o objeto da palavra. Aqui nós podemos ter várias rodadas para conversar sobre o fato, para ver quais são as necessidades e para gerar planos. Depois que a gente gera os planos que vão satisfazer as necessidades, a gente vai para o check-out, que é mais uma cerimônia para encerrar, assim como o check-in é uma cerimônia para fechar, né? E ver como é que está todo mundo. Então a gente faz a cerimônia de encerramento, faz o check-out, vê como é que as pessoas estão e faz a cerimônia de encerramento do círculo restaurativo, tá? Então essa é a dinâmica circular do círculo restaurativo, assim como a mediação também tem um passo a passo, tá? E eu gosto de botar todo esse passo a passo para dizer, ó, gente, não é simplesmente põe as pessoas em roda e que vai estar tudo certo. Não, tem um começo, tem um meio e tem um fim, certo? Aqui nós temos algumas referências e vocês, né, saibam que sempre tem a disponibilidade aí no Fale com a Tutoria para tirar dúvidas e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!